Quantas vezes você repete dentro de você: eu não sou bom o suficiente, eu não dou conta de nada, isso não é para mim, isso é para fulano, mas para mim não. Eu sou incapaz de fazer isso, eu sou insuficiente. Quantas vezes você repete para você mesma? Isso tem roubado o seu valor, a sua identidade. Quantas vezes que você já ouviu: você é feia, você é burra, você é incapaz, você não dá conta de nada, fulano é melhor do que você, tudo que você começa, você não termina, e isso está aí, ó, remoendo dentro de você. E hoje você vive tentando provar o seu valor. Você é aquela mulher boazinha, você é aquela mulher que diz sim pra todo mundo, você é aquela mulher que vive atarefada, e hoje você vive tentando provar o seu valor, vive até se escondendo por medo de não ser o suficiente. Você sabe que você tem capacidade, você tem potencial, você dá conta, mas o medo fala mais alto, porque aquelas palavras que você ouviu na sua infância está remoendo no seu inconsciente e está aí, ó, comandando a sua vida. Então você está agindo no modo automático e muitas vezes até achando que é o seu destino ser desse jeito, mas na verdade são crenças que foram instaladas em você e você está vivendo a sua vida achando que isso é uma verdade, mas você precisa desconstruir tudo isso que foi construído principalmente na sua infância. E essas frases que você fica remoendo, que você fica acreditando como uma verdade, elas não nasceram com você, elas foram plantadas aí no seu coração como uma semente e hoje elas foram muito enraizadas e hoje está o quê? Dando os frutos. E esses frutos muitas vezes é uma ansiedade, é uma baixa autoestima, é uma depressão, é um medo, é aquele desejo de muitas vezes sumir, desaparecer, de nunca se achar suficiente, é uma dependência emocional. Percebe que o que você está vivendo hoje não é a causa, é apenas o sintoma, que as raízes estão bem profundas. Então tudo tem uma causa. A forma como você se vê hoje não é do nada. Você pode investigar, comece a investigar através das suas atitudes, dos seus comportamentos, das suas ações, que você vai perceber que há uma raiz bem profunda. E geralmente essa raiz está na infância, porque a infância é até os 7 anos de idade. Sabe aquela famosa psiquiatra, Ana Beatriz? Ela fala que a infância é um terreno que nós pisamos constantemente. E é verdade, porque constantemente a gente volta lá na nossa infância, porque até os 7 anos de idade, a primeira infância, é uma das fases mais importantes da nossa vida. Então tudo aquilo que você viu, ouviu, sentiu, está internalizado dentro de você. Então hoje você tem comportamentos que você aprendeu como uma verdade. Então você precisa desconstruir isso. Mas para isso você precisa ter o quê? Consciência e também reconhecer. Não é o que fizeram com você, mas sim o que você decide fazer com o que fizeram com você. Você não é refém da sua história, você precisa ser protagonista da sua história. A partir do momento que você fica se colocando em uma posição que você é tadinha, que você é coitadinha, você acaba atraindo para si situações, pessoas que acabam reforçando aquilo que você acredita. Então você precisa mudar o seu vocabulário. Não, eu não falo vocabulário de palavras, mas eu falo que você precisa mudar os seus pensamentos, você precisa desconstruir aquilo que foi construído, porque você não pode levar a sua vida de qualquer jeito. Sabe aquela música que fala, deixa a vida me levar? Não, mas na verdade não pode ser assim. Você que precisa ser protagonista da sua história, você que precisa andar com as suas próprias pernas, você que precisa viver a sua vida com intencionalidade, identidade, autenticidade, porque imagina, para pensar, você chegou no último dia da sua vida e aí você olha para trás e você vê que você viveu uma vida de qualquer jeito, deixando a vida te levar, sendo que você podia ter vivido uma vida onde você seria você mesmo. Gente, desculpa o barulho, é porque eu moro bem na BR e às vezes passa caminhão e dá esse barulho aqui mesmo, tá? Mas vamos dar sequência. Então você precisa parar de agir no modo automático e fazer uma análise da sua vida. Você está vivendo a vida que você gostaria de viver? Ou você está vivendo a sua vida no modo automático? Mas o que talvez você não esteja percebendo é porque a nossa identidade, ela é o quê? Formada lá na infância. Então aquilo que os seus pais falaram pra você, os seus professores, os seus cuidadores, as pessoas bem próximas de vocês, o que elas falaram ficou internalizado dentro de você. E você sabe que as palavras, elas têm poder. Então aquilo que você ouviu, você não tinha um filtro para saber, não, isso daqui que a pessoa tá falando, na verdade não é sobre mim. Às vezes ela não tem uma inteligência emocional, ela tá nervosa, ela tá falando ali sem pensar, ela não
você não tem esse filtro, então você acaba trazendo isso pra si, internalizando isso como é sobre você, e às vezes não é. Sabe que pessoas feridas, elas ferem, tanto que pessoas curadas, elas curam, mas como você era uma esponjinha que absorvia tudo, foi absorvendo tudo aquilo que as pessoas falavam para você, porque tudo aquilo que você ouviu se transformou como se fosse uma voz interna, que você continua repetindo para você continuamente, e acaba moldando a forma como você se vê. Mas sabe o que é uma verdade libertadora? Você não é o que disseram sobre você. Você é quem você decide, você escolhe se tornar. Porque às vezes é muito mais fácil se colocar ali no papel de vítima, mas o que aconteceu com você é como se fosse 10%. E 90% é o que você escolhe fazer com aquilo que te aconteceu. Às vezes essas pessoas, elas estavam feridas. Então, são opiniões de pessoas feridas. E pessoas feridas, elas acabam ferindo. Por mais que elas te amam incondicionalmente, mas de forma inconsciente, ela acaba muitas vezes transferindo a dor delas para você. Assim como o homem pensa, assim ele é. Assim como o homem imagina no seu coração, assim ele é. E está lá registrado no livro de Provérbios. Como você se vê, a forma como você se vê molda como você é e molda a forma como você enxerga tudo na sua vida. Por exemplo, se os seus óculos vê tudo preto e branco, você vai ver o mundo preto e branco. Mas agora, se você tem uma visão colorida do mundo, falando assim de uma forma bem prática para poder compreender, você vai ver tudo colorido, mas depende da ótica que você vê, da cosmovisão que você tem sobre o mundo, sobre as pessoas, e às vezes foi a forma que te ensinaram você ver. Por isso é tão importante você saber quem você é. Às vezes você gasta tanto tempo, tanta energia, sabe? Em vez de estar investindo em você, no seu desenvolvimento pessoal, investindo no seu crescimento, você passa horas e horas ali no Instagram, nas redes sociais, olhando a vida das pessoas e ainda se comparando. E quanto mais você faz isso, pior você se sente, porque aparentemente parece que as pessoas têm uma vida perfeita, mas não tem, ninguém tem vida perfeita. É porque cada pessoa mostra o que ela quer mostrar, é apenas um recorte da vida da pessoa. Então, talvez você já está ferida, está ali com uma baixa autoestima, você acaba se comparando, se sentindo frustrada, se sentindo inferior, achando que a vida de todo mundo é maravilhosa, é um mar de rosas, que todo mundo está progredindo, está avançando, conquistando, fazendo e acontecendo, e você está ficando para trás. Mas você precisa mudar isso, você precisa começar a investir em você, você precisa saber o valor que você tem. E eu acho que tudo aquilo que rouba a sua paz custa caro demais. Então, a partir do momento que você percebe que você tem hábitos que está te fazendo se sentir muito mal e não está te ajudando, você precisa muitas vezes ser bem radical, até cortar esses hábitos da sua vida e substituir por outros. Não tem como você ficar se comparando. Quanto mais você se compara, pior você sente. E cada pessoa, ela tem a sua história, ela tem a sua experiência de vida, tem a sua criação. Não tem como ficar se comparando com ninguém. A única pessoa que você deve se comparar é com a pessoa que você foi ontem. O objetivo é você se tornar melhor do que você mesma. Então não meça a sua régua com a régua das outras pessoas. Cada pessoa é única, você tem o seu valor. Então não fique gastando o seu tempo se comparando. Gaste o seu tempo investindo em você mesmo. Talvez tenha áreas da sua vida que você não está satisfeita e que você precisa fazer algo para mudar. Então comece a fazer isso, tire da sua mente, pega um papel e comece a anotar, escrever, porque isso vai te dar clareza. Qual é o seu ponto de partida? Qual é o lugar que você se encontra? Porque tem coisas que ninguém vai poder fazer por você. Talvez você está esperando vir alguém te dar um aval, bater nas suas costas e falar, não, você está pronta, você pode ir. Isso não vai acontecer. Você está esperando um Salvador, alguém vir te salvar. O Salvador, ele já veio, que é Jesus Cristo. Não fique esperando pelos outros as coisas que você precisa fazer por você. Você mesma dará conta de si. Você é protagonista da sua história. Você é autorresponsável por você mesma. O que na sua vida você precisa começar? O momento que você se encontra, o lugar onde você está, é o seu ponto de partida. E como que você pode começar a fazer algo por você? Não fique esperando pelos outros. Cada pessoa está ocupada demais com a sua vida. Às vezes você está achando que você é a pessoa, é a estrela. Não, você não é. Você precisa decidir se esse é o maior projeto. Você precisa decidir ser protagonista da sua história. Você precisa decidir. A nossa vida, ela é feita de decisões. E toda decisão, ela vai ter um impacto na sua vida. Então, mesmo quando você decide não fazer nada,
você já tomou uma decisão e você vai colher os frutos disso. Talvez é a inércia, é a paralisação, é permanecer na zona de conforto, mas não fique esperando, sabe, alguém te autorizar. Talvez você está esperando alguém te autorizar, você ir para o próximo nível, você avançar para o próximo, dar o próximo passo. Isso não vai acontecer, é você mesmo que precisa decidir continuar, recomeçar quantas vezes for preciso e for necessário. O que você não pode é ficar esperando, sabe, as coisas acontecerem na sua vida como se fosse cair do céu. Isso não vai acontecer. Comece a se movimentar. O que na sua vida que você precisa fazer, se movimentar, e você vai ver ao longo do caminho as coisas vão acontecendo, vai vindo direcionamento, estratégias, ideias, mas você precisa iniciar. E o que você precisa iniciar e fazer na sua vida, que você está esperando, só que essa espera não vai te levar em lugar nenhum, porque você não está se movimentando, você não está fazendo algo. Agora, quando vier esses pensamentos sabotadores, essas crenças, eu vou te dar um exemplo como, ninguém te ama. Você pode substituir esse pensamento como, Deus me ama e isso é o suficiente. Sempre vai vir esses pensamentos sabotadores, então você precisa ir substituindo. Você precisa trocar essas inverdades pela verdade. Então, se for necessário que você já tenha isso como uma estratégia, já tenha isso planejado. Uma das coisas que eu gosto muito de fazer é anotar. Então, já você sabe que muitos pensamentos, eles são recorrentes e eles virão. Já se planeje antes, já tenha anotado ali, geralmente, quais são os pensamentos que sempre te sabota quando você quer fazer algo, quando vem certos pensamentos, comece a substituir. Pegue versículos bíblicos, sabe? Comece a declarar a verdade, comece a declarar a nova você. E não fique esperando alguém fazer isso por você. Não, a vida é sua, você é responsável por você, você é responsável e você dará conta de si. Você é responsável por realizar os seus sonhos, os seus desejos, você é responsável pela vida que você quer ter. Você é responsável pelas suas escolhas, pelas suas decisões. Não culpe ninguém por isso, sabe? Não fique se vitimizando, se colocando como uma coitadinha, porque você não é. O seu valor é inestimável diante de Deus, independentemente das falhas, dos erros, independentemente de tudo que já te aconteceu. Ficou no passado, mas às vezes é necessário, eu vou fazer um vídeo sobre isso, falando sobre o passado, porque às vezes tem coisas que ficaram lá no passado, que são pendências e que você precisa ressignificar, e isso está atrapalhando o seu presente. Mas isso é tema para um outro vídeo. Nesse vídeo de hoje, eu quero te lembrar que você não é os seus pensamentos. Talvez venha um pensamento, você não é capaz. É apenas um pensamento, não é um fato. Questione. Então, sempre quando vier um pensamento, questione. Isso é uma verdade? Isso é um fato? Ou é apenas um pensamento? Gente, nós temos milhares de pensamentos no dia. Então, o pensamento é apenas um pensamento. Se essa mensagem desse vídeo de hoje falou com você, se inscreva no canal, compartilhe com uma amiga, deixe o seu like e até o próximo vídeo.